Fala aí, meu povo. Bom, o vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, né? O poder das crenças. E não, eu não vou falar sobre religião, né? Então, a minha ideia aqui é trazer o conhecimento de como as crenças funcionam no nosso cérebro, como elas atuam, tá? E entender o porquê que elas podem ser positivas ou negativas, tudo bem? Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, vou falar um pouquinho sobre julgamento, tá? Porque sempre que a gente fala sobre crença, a gente vê essa palavra crença, a gente lembra logo de religião e vem essas discussões sobre a religião tal. Enfim, a gente aprendeu que os seres humanos são distintos, né? São seres únicos por conta das vivências que eles têm. Né? Então a gente tem aquele entendimento do último vídeo de que a gente tem tudo que chega para a gente no nosso cérebro, que a gente vivencia, a gente faz uma análise, essa análise gera um resultado, esse resultado é o que a gente acrescenta ao nosso ser em termos do que a gente sabe, do que a gente já viveu. Beleza. Se a gente entendeu isso, a gente entende que cada um vai ter suas próprias convicções e o que é bom para ela, diferente de outras pessoas. Então, por exemplo, se eu acho que algo é bom para mim, isso não quer dizer que também vai ser bom para você ou para outra pessoa. Tá? Então é aí que entra a questão do julgamento. Nós estamos muito acostumados a julgar, a fazer julgamento de tudo. Então agora que a gente está começando a trabalhar nossa mente e trazer esses conhecimentos da mente para a gente tem que começar a mudar algumas coisinhas básicas que a gente vem fazendo durante aí as nossas vidas. E uma delas é essa questão de julgamento, tá? Eu nunca vou conseguir interpretar 100%, saber 100% se alguma coisa é boa ou ruim para alguém. E o julgamento ele faz isso, né? Se eu julgo algo ser bom ou ruim para alguém, eu não tenho como fazer esse tipo de julgamento, porque eu realmente não sei. Eu não tenho como entrar na cabeça da pessoa, entrar no mundo, né? A gente fala sobre. Existe a questão empatia, né? Ah, mas eu sou muito empático, né? Eu consigo me colocar no lugar da pessoa para fazer essa leitura do mundo dela, como que ela vive, enfim. A ideia da empatia é maravilhosa, né? E a gente ser empático, né? Buscar ser empático é maravilhoso. Né? Então, o que é empatia? É você fazer essa busca. Né? Você, quando alguém te conta um problema, ou alguém está sofrendo, passando por alguma coisa, vivenciando alguma coisa, você não sabe o que ela está vivenciando. Então, o que a gente tem que fazer? A gente busca fazer. Entrar no mundo dela, como que ela vive, onde ela vive, como é que ela faz, né? É muito complexo todo esse mundo, mas a gente tenta olhar com os olhos dela alguma situação. Só que isso nunca vai ser 100%, tá? Eu nunca vou conseguir enxergar realmente como uma pessoa, como a pessoa enxergaria. Eu não consigo fazer isso. Então eu tenho uma breve ideia do pouco que eu conheço sobre essa pessoa. Tá? Mas como a gente está falando de um mundo muito complexo, né, de muitos conhecimentos agregados durante toda a vida que alguém tem para fazer essa leitura de alguma coisa, é muito difícil de eu conseguir entender todo esse processo para fazer uma leitura parecida com a leitura que a pessoa faria, entendeu? Então a ideia da empatia é maravilhosa. A gente deve buscar empatia, tá? Mas a gente nunca vai conseguir 100%, tudo bem? E pelo fato da gente nunca conseguir 100%, a gente não consegue ter um julgamento 100%, né? Um julgamento verídico. Então, para que eu vou julgar ou por que eu vou julgar algo que eu não consigo compreender 100%, tá? Essa é a crítica que a gente tem que fazer, a pergunta que a gente faz. E é o que eu quero que vocês tragam para a consciência de vocês, tá? Então, esses novos conhecimentos que eu estou trazendo,
e que eu gostaria que vocês incorporassem na vida de vocês, vocês têm que associar as outras coisas da vida de vocês. Então, uma delas é essa questão de julgamento. Então, a gente aprendeu que nós somos diferentes, então eu não consigo fazer esse tipo de julgamento, tá? Das escolhas que uma pessoa está fazendo, tudo bem? Então, fechando esse assunto aí, a gente não vai entrar nesses detalhes de julgamento e tal, mas a ideia é você evitar julgar as pessoas, né? Então, se eu digo que algo é bom para mim, ninguém tem a convicção, tipo, ninguém consegue 100%, né, julgar isso que eu julgo para mim ser bom, tá? Então vamos evitar fazer julgamento das coisas, já que a gente não consegue fazer um julgamento 100% verdadeiro, beleza? Então vamos lá, então partiu para as crenças. Bom, o que são crenças então, já que eu não vou falar sobre religião nem nada disso. A crença pra gente, né, porque pro que eu vou falar aqui hoje, é tudo que a gente vê como verdade, tá? Como a gente entende que aquilo é bom pra gente e funciona, tudo bem? Então, se eu acredito em alguma coisa, se eu julgo que algo é bom para mim, aquilo passa a ser uma crença dentro do meu cérebro, tudo bem? Então, a crença, eu não quero que vocês se atenham à crença como uma religião em si ou qualquer outra coisa que vocês estejam pensando. Então foca nessa ideia de que a crença que você tem, ou todas as crenças que você tem, são aprendizados da sua vida que você acredita que fazem sentido para você e que funciona. Então você utiliza isso como crença. Tudo bem? Beleza. Isso nunca vai ser absoluto, a gente vai estar sempre evoluindo, tá? Mas vamos nos ater a esse conhecimento de que as crenças são essas verdades que nos fazem bem, tá? Então a gente acredita e a gente utiliza elas nas nossas tomadas de decisão, tá? Então, beleza. Então agora vamos entrar no funcionamento disso, no nosso cérebro. Bom, nós temos 3 gestores do nosso cérebro. Então eu vou botar aqui, vou botar assim, que é mais fácil. Vou botar em pé. 3 gestores. Então a gente tem o eu irracional, a gente tem o eu racional e a gente tem a crença, ou as crenças, tá? O eu irracional, que a gente já falou, é o que a gente está tentando evitar um pouco mais. Ele é maravilhoso, tá? No sentido sobrevivência. Então, vou dar um exemplo prático da funcionabilidade dele, né? Da eficiência do nosso ser irracional e o motivo dele ser importante para as nossas vidas. Eu espero que vocês nunca tenham pisado num prego, mas para quem já pisou num prego, vai entender o que eu estou falando. Eu já pisei, tá? Então eu vi na prática como funciona e que realmente isso é verdade. Mas tem outras associações que vocês podem fazer com essa ideia que eu vou trazer. Quando a gente pisa num prego, a gente gera uma reação imediata de não continuar a pisar e tirar aquilo ali. Porque o nosso corpo entende que aquilo ali é uma agressão, que aquilo ali está machucando, aquilo é ruim para o nosso corpo. Então eu não vou continuar. Então aquele susto, né, nosso primeiro impacto, nossa primeira reação é sobreviver àquilo. Então, se algo me faz mal, eu sobrevivo evitando esse mal, tá? Então, por isso o lado irracional, né, esse lado sobrevivente que nós temos, que os animais têm, é importantíssimo, tá? E a gente nunca vai apagar ele 100%, é sempre bom tê-lo nesses momentos de susto que a gente toma. Tipo, vocês já devem ter passado por isso. Quando a gente dá uma trombada, né, a gente tropeça em alguma coisa, a gente vai cair, a gente faz o quê? A gente reage para não cair. Então a gente, né, tem aquela famosa corridinha que a gente dá, é uma resposta do seu corpo, senão você ia cair. Se você não tivesse uma reação, você ia cair. Né? Quando você se depara com um buraco, instantaneamente você meio que para, inconsciente, percebe o buraco e tenta fugir daquele buraco. Né? Tenta pular ele, ou enfim. Então essas reações são importantes. Tá? Mas quando a gente fala sobre o ser pensante, sobre pensar antes de agir, como a gestão do nosso intelecto, não é interessante que esse lado irracional seja forte, tá? Então ele vai existir, ele vai continuar ali, ele sempre vai estar presente, mas a gente deixa ele fraquinho para entrar só quando eu realmente precisar sobreviver a alguma coisa. Tudo bem?
Beleza, então sobram os outros dois, que é o eu racional e as nossas crenças, tá? Então vamos lá. Por que eu falei que a crença, que as nossas crenças, ela pode ter um aspecto positivo ou negativo para a gente? A gente deve pensar, vocês devem estar pensando, poxa, se eu acredito em alguma coisa e aquilo realmente funciona para mim, eu utilizo e aquilo funciona, não tem por que isso me fazer mal, não tem por que isso gerar algo negativo para mim. É um modo interessante de pensar, né? Mas é simplista, tá? Por que simplista? No primeiro vídeo a gente entendeu que tudo que chega pra gente, a gente analisa, cria um resultado e esse resultado é adicionado ou fortalece o nosso ser. Então, por que as nossas crenças podem gerar algo negativo nesse aspecto? Se você tem uma crença muito forte em alguma coisa, quando eu digo muito forte, é se essa sua crença é maior, é mais forte do que o seu lado racional, tá? Então ela vai acabar agindo na frente. Então se você tem uma crença muito forte de alguma coisa, você recebe um estímulo externo. Se esse estímulo externo for, vamos botar aqui, vamos botar assim. Se esse estímulo for conflitante a alguma crença sua, a sua crença vai fazer o quê? Ela vai entrar aqui sozinha, vai receber esse estímulo sozinha e vai bloquear a entrada desse conhecimento. Porque você acredita que aquilo ali não vai fazer bem. E a sua crença é muito forte, então ela não permite que aquilo entre. Tá? Por ela ser muito forte e dominante na gestão do cérebro, do seu intelecto. Isso não é interessante. Por quê? A gente entendeu que, mesmo sendo ruim, algo que eu recebo de alguém, algum conhecimento que chega até mim, mesmo que esse conhecimento seja ruim, o que eu vou fazer? Eu vou analisar ele, vou ver que ele é ruim, vou gerar um resultado que entende que é ruim para mim e não vou adicionar isso ao meu ser. Porém, eu vou fortalecer o que eu já tenho. Isso é positivo. Tá? Isso não é negativo. Eu fortalecer algo que eu já tenha é importante. Tá? Então eu não preciso sempre só adicionar coisas novas. Tá? Eu posso fortalecer o que eu já tenho, recebendo coisas que não funcionam para mim. Entenderam? Então essa é a ideia e esse é o motivo de por que uma crença ela pode ser ruim para essa questão da gestão do intelecto. Então o que a gente quer que aconteça? Como a gente tem os dois que fazem a gestão, e é importante que se tenha os dois, eu preciso ter o eu racional, ser pensante, gerindo o meu cérebro, mas eu também tenho que ter as minhas crenças, que são as coisas que eu vivenciei até hoje que funcionaram para mim. Toda a metodologia que eu uso de vida para tudo, e que funciona, que eu tenho utilizado até hoje, eu não quero perder isso, não quero tirar isso daqui. Mas eu também não quero que ele haja sozinho. Então eu preciso que o meu eu racional seja forte o suficiente para gerir o meu cérebro, né, para fazer a gestão do meu intelecto na hora de fazer a análise, porém, junto com os conhecimentos que eu já tenho como funcionais e eficientes para mim. Tá? Quando eu junto essas duas coisas, eu faço uma análise muito melhor. Tá? Por que é muito melhor? Porque eu não bloqueio algo que possa ir de encontro a uma crença minha. E eu consigo gerar resultados para fortalecer ou adicionar algo novo no meu ser. Tudo bem? Então, esse era o conhecimento, o entendimento que eu queria trazer para vocês hoje. Então, tenham suas crenças, tá? Porém, não deixem que ela seja forte o suficiente para dominar o seu cérebro, a sua gestão do intelecto, tá? Se você é muito fervoroso a alguma crença, você é muito crente, ou você acredita muito em alguma coisa, você vai ter que ter um eu racional muito forte também, tá? Para você suportar essa crença muito forte, tá? Então não quero que vocês diminuam as crenças de vocês. Eu quero que vocês aumentem
fortaleçam, melhor dizendo, o lado racional de vocês para que eles possam agir juntos, tudo bem? E não as suas crenças dominando o seu cérebro, tá? Bom, esse era o conhecimento que eu queria trazer. Isso com certeza vai agregar na prática que a gente tem feito, que vocês estão fazendo, espero que estejam fazendo, espero que estejam conseguindo. Então eu espero que isso agregue valor a essa busca aí, tá? Então, até o próximo vídeo, um beijo no coração de vocês e um abraço apertadinho. Fui!